nós precisamos de mais pregadores como João o Batista para os dias de hoje. João era uma pessoa rude, ele não tinha o que nós chamamos de fineza, ele não tinha papa na língua, ele falava o que tinha que ser falado, ele ofendia as pessoas, mas apesar disso, ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Em nenhum outro lugar lemos a respeito disso. Ele foi cheio do Espírito Santo. Isso quer dizer que apesar de ser rude, apesar de ser um profetão, ele era uma pessoa cheia de amor, porque quem é cheio do Espírito Santo é cheio de amor, é cheio de caridade. Mas ele realmente falava o que tinha que ser falado. E nesta noite você vai descobrir o que ele falou, o que ele ensinou, e que nós tanto necessitamos para os dias de hoje. Por favor, abram a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 3. E nós vamos ler aqui alguns nomes difíceis de serem pronunciados, mas é importante ler esses nomes, porque essas pessoas faziam parte da liderança política e da liderança espiritual daqueles dias. E se você acha que a nossa liderança atual é ruim, você vai ver que nos dias de João Batista, a liderança, as autoridades naqueles dias eram muito piores. Você pode permanecer assentado, mas nós lemos a partir do verso 1, e no ano 15 do império de Tibério César, este era o imperador, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia, esse é o que lavou as mãos e mandou crucificar Jesus, e Herodes, tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Então o Espírito Santo fez questão de nos mostrar as pessoas que comandavam o Império Romano e o Estado de Israel e a província onde João Batista se encontrava. Eram todas pessoas de péssima qualidade, eram ditadores, eram homens cruéis. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. O batismo aqui não é o batismo de Jesus, aquele no qual nós somos imergidos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, simbolizando o Evangelho, mortos com Cristo, sepultados com Cristo e ressurretos com Cristo. Mas o batismo de João era para o arrependimento de pecados. Então João, meus amados irmãos, ele não foi chamado para pregar, sorria, Jesus te ama. Ele não foi chamado para pregar mensagens positivas, tudo vai dar certo, você é uma boa pessoa, você tem valor, você é especial, Deus há de fazer maravilhas na sua vida. Mas ele foi chamado para pregar que você precisa se arrepender dos seus pecados, das suas mazelas, dos seus malfeitos. Você precisa se arrepender antes que seja tarde demais. E ele dava nome aos bois. Você gostaria de fazer parte de uma igreja cujo pastor fosse como João Batista? Pense bem antes de responder. A grande maioria das pessoas não gostaria, porque as pessoas hoje são muito sensíveis. Elas se ofendem com muita facilidade. Mas João Batista não se preocupava com a reação das pessoas, mas apenas em pregar o que as pessoas precisavam ouvir. Eu cresci numa igreja onde o meu pastor,
ele era como João o Batista. Ele pregava contra o pecado, e ele ficava vermelho de raiva. Eu me lembro de uma vez, quando eu era criança, eu vi o meu pastor quebrando um púlpito. Na hora da explosão, da pregação, ele deu um murro no púlpito. E como ele já foi boxeador profissional, não é que o púlpito quebrou ao meio? Mas ao mesmo tempo que ele pregava como um profeta, ele transparecia, transmitia, exalava o amor de Deus. Quantos jovens saíram da nossa igreja tentando imitar o pastor Jaime, pregando igual ao pastor Jaime, mas faltava o ingrediente maior, que era o amor. Eu creio que quando João Batista prega, mesmo pisando no nosso calo, mas nós sabemos que ele nos ama, nós aceitamos a mensagem, amém, irmãos? Nós aceitamos a mensagem. Certa religião ensina que João o Batista foi a reencarnação do profeta Elias, do Velho Testamento. Mas este ensinamento não se encontra nas páginas das Escrituras Sagradas, é mera opinião dessas pessoas. João Batista, ele tinha um ministério semelhante ao de Elias, daí a confusão. E os dois foram usados pelo mesmo Espírito Santo de Deus, mas eles não eram a mesma pessoa, eles não eram a mesma alma. Veja Lucas 1,17, explicando a diferença entre os dois. Falando de João, irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor, que é Jesus, um povo bem disposto. Então havia muitas semelhanças de ministério entre João e Elias. O próprio João o Batista disse que ele não era Elias, e você pode confirmar em João 1,21, ele disse: eu não sou Elias. Então quem foi João Batista? Ele foi apenas uma voz. Ele foi apenas uma voz, voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Ele é esta voz, ele foi esta voz, e a voz é algo que as pessoas não enxergam. Eu peço que todos vocês agora fechem os seus olhos, apenas escutem a voz, fechem os olhos. A voz é algo que as pessoas não enxergam, elas não estão olhando para a voz somente está sendo ouvida, mas ela não está sendo vista. Ela consegue transmitir uma mensagem que entra pelos ouvidos, e dependendo do ouvinte, faz morada na alma, no espírito, ou é lançada fora. Podem abrir. Assim era João Batista, uma voz. Ele era um servo invisível de Deus. E como eu gostaria de ser invisível também. Como eu gostaria que ninguém me visse como uma pessoa, mas apenas ouvissem a minha voz. Ele trabalhava no deserto, longe de tudo e de todos, longe dos banquetes, longe das festas, longe das praças. Ele não tinha casa, ele não tinha roupas finas, e não tinha muitos amigos, mas ele tinha uma mensagem, ele tinha uma pregação, que os homens precisavam ouvir. E a pregação de João Batista, naqueles dias, é atual para os nossos dias também, porque ele pregava sobre arrependimento de pecados. E quantos acreditam que os homens precisam se arrepender? E ele pregava sobre Jesus Cristo. Ele não pregava sobre religião, ele não pregava sobre milagres, e muito menos sobre política. Ao contrário, ele pregava sobre Jesus. Ele não pregava o que as pessoas queriam ouvir. Eu sei que nós já perdemos muitas pessoas, porque ao chegarem nesta igreja,
elas não estavam ouvindo o que queriam. Lamento, mas eu não posso negociar a palavra de Deus, amém, irmãos? Lamento. Mas ele não pregava o que as pessoas queriam ouvir, mas somente o que as pessoas precisavam ouvir. No versículo 7, irmãos, ouça o que ele disse. Feche os olhos mais uma vez, apenas ouça. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Podem abrir os olhos. Imagine o pastor Rômulo chamando os amados irmãos, queridos irmãos, de víboras. Raça de víboras. A maioria de vocês não voltaria mais. Porém, João Batista não se preocupava com os resultados. Ele se preocupava em cumprir a sua missão. E a sua missão era a de pregar a palavra de tal forma que impactasse as pessoas. E as pessoas não estão mais sendo impactadas através da bajulação. Elas só são impactadas através da exortação. Ele não tinha medo de ofender as pessoas através da verdade. E não diz o ditado que a verdade dói? Se é verdade, tem que doer. Pessoas sinceras, no entanto, sempre vão querer saber qual é a verdade a respeito delas. E principalmente a respeito de Deus. Elas não querem viver enganadas. Elas querem saber realmente o que está acontecendo com elas. Por quê? E elas querem saber quem realmente Deus é e o que Ele está fazendo. No versículo 10, os homens perguntaram a João, depois que João os xingou de víboras. Depois que João os acusou de víboras, eles perguntaram: que faremos, pois? Se nós somos uma raça de víboras, se nós somos tão maus assim, João, diga-nos o que precisamos fazer. Ou seja, o que nós precisamos fazer nos dias de hoje, diante do que está acontecendo no mundo. E essa pergunta merece 4 respostas, merece 4 lições que João Batista ensinou para os homens naqueles dias. E Deus me ajudando, eu quero ensinar para nós nesta noite também. Em primeiro lugar, João ensinou sobre a necessidade de arrependimento de pecados. Nesta noite, cada um de nós precisa se arrepender dos nossos pecados. Talvez não sejam os mesmos. Minhas fraquezas talvez não sejam as suas, e suas fraquezas não sejam as de outros, mas todos nós aqui estamos precisando de arrependimento, precisando abandonar os nossos pecados de estimação. Todos nós aqui estamos precisando fazer uma limpeza espiritual. João disse: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Arrependimento quer dizer uma mudança de direção, mudança de filosofia, mudança de vida. João estava falando com um grupo de pessoas que tinha religião até por demais, mas não tinha conversão de vida. E a história sempre se repete. As nossas igrejas estão cheias de pessoas em busca de religião, mas poucas pessoas em busca de transformação. Elas querem continuar do mesmo jeito que sempre foram. Elas não querem pagar o preço da conversão, o preço do testemunho cristão, o preço do compromisso com o Senhor Jesus Cristo e com o povo de Cristo. Paulo deixa bem claro o significado de arrependimento quando ele disse em 1 Tessalonicenses 1,9: e como dos ídolos vos convertestes a Deus. Você percebeu? Conversão é abandonar os seus ídolos por causa de Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Ídolo é tudo aquilo que nós colocamos à frente de Deus. Podem ser até os nossos filhos,
pode ser o nosso emprego, pode ser o nosso trabalho, pode ser o nosso lazer, pode ser o nosso descanso, pode ser o nosso time de futebol, pode ser qualquer outra atividade, qualquer outro objeto que roube o lugar de Deus na nossa vida. E a conversão verdadeira exige que Deus assuma o lugar desses ídolos em nossas vidas. Uma das maiores igrejas católicas de Goiânia é também uma das mais rígidas, é uma das mais inflexíveis. Nossa vizinha, que é membro daquela igreja, o nome dela é Flávia, ela nos contou que o padre proibiu a entrada dela no santuário por causa de uma calça comprida, apertada e agarrada, que ela estava usando naquele dia da missa. Ele disse: aqui a senhora não vai entrar com essa roupa. Eu perguntei: e você ficou brava, decepcionada, ultrajada, ofendida? Ela disse: não. Ao invés de ficar brava com o meu padre, eu refleti sobre o que ele estava me dizendo, me falando, e acabei concordando com ele. Ela disse que não só ela, mas muitas mulheres foram barradas na porta da igreja naquele dia, por causa de roupas apertadas, curtas e decotadas. Aí você diria, eu sei que você diria isso, que aquele padre é um monstro, é um machista, e que ele está sendo severo demais para com as mulheres. Mas agora eu quero que você pare para pensar. O problema não é a rigidez do padre, e sim os ídolos que aquelas mulheres não queriam abandonar por causa de Jesus, ou que seja por causa da igreja. João Batista, ele era muito rígido também. Ele exigia mudança, ele exigia arrependimento das pessoas. Eu me lembro quando eu fui para Bob Jones, Universidade Bob Jones, cheguei lá e eles me obrigaram a ler um livro de regras. Irmãos, eu nunca li tantas regras em toda a minha vida, acho que nem no exército há tantas regras quanto naquela escola. E eu li aquelas regras e eu ria, eu achava graça das exigências. Eu não podia andar próximo de uma moça, eu tinha que ficar a 2 metros. Eu não podia entrar dentro do elevador sozinho com uma moça. Gente, eu tinha acabado de sair do Brasil, eu já tinha 23 anos de idade, eu trabalhava desde os meus 12 anos. Mas eu orei e falei: Senhor, se é para a sua honra e para a sua glória, eu vou obedecer essas regras. Mesmo que elas não façam sentido para mim. Porque o arrependimento é importante. É importante para a nossa salvação. Ninguém aqui jamais foi salvo ou será salvo sem arrependimento. Ponto número 1, é importante para a nossa salvação. Veja o verso 9. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. E vamos explicar este versículo, porque muitas pessoas usam-no para ensinar que podemos perder a salvação, mas não é sobre isso que João está dizendo. Você tem que entender que nos dias de João, a árvore que não desse fruto era usada como lenha, era usada como combustível para o fogo. Claro que hoje em dia, se você fizer isso, você é preso. Mas assim eram as árvores tratadas naquele tempo. João estava pregando para a nação espiritual de Israel. Aqui não é uma mensagem individual, mas é uma mensagem coletiva para Israel. O Israel espiritual, que há mais de 2000 anos não estava cumprindo a sua missão de luz, não estava dando fruto algum, não estava se arrependendo de seus pecados. E realmente, Jesus passou o machado, tirou
o ofício de Israel e passou para a igreja. Amém, irmãos? Infelizmente, como nação espiritual, Israel nunca foi salvo. Alguns judeus foram salvos, mas a nação como um todo não. Por isso o apóstolo Paulo ficou muito triste ao ver que Deus havia passado o machado no Israel espiritual e passado o ofício para a igreja. Aí Paulo disse em Romanos 10:1, irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Paulo queria que Israel fosse salvo, a nação espiritual fosse salva, e isso ainda vai acontecer. No final da grande tribulação, o remanescente será salvo. O remanescente que sobrar de Israel será salvo. Mas por enquanto, Deus passou o machado, tirou o ofício de Israel e passou para nós. Quantos estão entendendo isso? Para ser salvo nesta noite, não basta apenas o desejo de Paulo, o desejo do seu pai, o desejo da sua mãe. O ser humano precisa se arrepender de seus próprios pecados através de Jesus Cristo. Não basta apenas também saber que está errado, mas precisa ser perdoado. Meu pai tinha um bar na rua Padre Euclides 666. Olha o número do bar. Hoje não existe mais nada, é um terreno baldio. Destruíram tudo. Ele sabia que era errado ganhar dinheiro à custa da miséria de outras pessoas, pois a bebida que ele vendia estava destruindo não só a vida de quem bebia, mas a vida dos familiares daquela pessoa. Mas meu pai só foi salvo quando pediu perdão a Jesus por esses e tantos outros pecados que praticava. Não bastava apenas saber que estava errado, mas precisava se arrepender. Para uma mulher apanhada no ato do adultério, Jesus disse, nem eu tampouco te condeno, vai-te e não peques mais. Ele a perdoou, porém exigiu arrependimento por parte dela. Não basta apenas saber que está errado, é preciso ser perdoado. Mas arrependimento é importante também para depois da salvação. Aliás, eu tenho me arrependido muito mais vezes depois que eu fui salvo do que antes. Por quê? Porque agora eu sou sensível ao pecado. Veja o verso 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos, temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. Portanto, o arrependimento é importante agora para mim e para você, para a nossa frutificação, para a nossa produção. Só que os judeus, eles pensavam assim, nós somos descendência de Abraão, logo nós somos salvos, logo nós vamos para o céu. Isso acontece hoje em dia também. Pessoas acham que são salvas por causa da religião. Eu sou batista, eu sou católico, eu sou presbiteriano, eu sou pentecostal. Eles acham que vão para o céu por causa do tipo de vida que levam. Eu não mato, eu não roubo. Se eu não posso ajudar, eu também não atrapalho. Para essas pessoas, João Batista disse, olha o que ele disse, que é mais fácil Deus transformar pedras inanimadas em pessoas salvas, do que salvar pessoas que acreditam em si mesmas para a salvação. João Batista queria ver transformação na vida daquelas pessoas. O fruto digno de arrependimento aqui é a verdadeira transformação de vida. Quantos concordam que desde que você aceitou a Cristo, você foi transformado? Eu poderia perguntar, quantos concordam que desde que você veio para esta igreja, você foi transformado? Mas você viu que pergunta mais antibíblica? Porque a transformação não vem pela igreja, a transformação vem pela salvação.
Alguém me perguntou o que eu era antes de aceitar Jesus. Eu respondi: eu era um pecador. Aí a mesma pessoa me perguntou o que eu era agora. Eu respondi: eu continuo um pecador. A pessoa ficou confusa, né? Você era um pecador, você continua um pecador? Então qual é a diferença? A pessoa queria saber. Eu respondi: antes eu era um pecador que não sabia que estava pecando, mas agora eu sou um pecador que sei quando eu estou pecando. O crente salvo sabe quando está em pecado, e ele fará o seu melhor para cessar o pecado em sua vida. Arrependimento não é perfeição. Há alguém perfeito entre nós? Mas o desejo de ser perfeito. Quantos querem ser perfeitos? Cuidado com o irmão ou a irmã que não visita mais o altar da igreja, que não confessa mais os seus pecados, que não pede mais perdão a Deus. Cuidado. Arrependimento vai mudar a maneira como usamos o nosso tempo, a maneira como usamos o nosso dinheiro e a maneira como usamos a nossa vida. Então a primeira lição de João Batista, o profeta: arrependa-se. Veja o que você está fazendo de errado, peça perdão a Deus, faça votos a Deus, abandone os seus pecados. Seu marido vai agradecer, a sua esposa vai agradecer, seus pais vão agradecer, seus filhos vão agradecer, a sua igreja vai agradecer. Abandone a mentira, abandone a amargura, abandone a impureza, abandone a ira, abandone a crítica, abandone a letargia e tantos outros pecados que estão separando a sua vida de Deus. Então, o primeiro ensinamento, a primeira lição de João, a necessidade de arrependimento de pecados. Em segundo lugar, ele ensinou sobre a necessidade da nossa generosidade. Ele disse no versículo 11: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. Ele falou com todos nós aqui nesta noite, porque todos nós temos muito mais do que 2 pares de roupas. E eu tenho certeza que todos nós nos alimentamos muitíssimo bem, principalmente desde ontem à noite, né, Carlos? Carlos, quem que fez aquele pernil? Teve pernil ontem à noite? Teve. Alguém fez aquele pernil. Não se manifeste, mas estava bom demais. No Velho Testamento, irmãos, a generosidade fazia parte da lei. Você era obrigado a ser generoso. Você tinha que ser generoso por obrigação. E ai daquele que não praticasse a caridade. Porém, caridade forçada não é caridade. No Novo Testamento, generosidade se tornou uma virtude cristã. Agora faz parte do caráter cristão. O Filho de Deus é generoso porque dentro dele habita a pessoa mais generosa do universo, o bendito Espírito Santo de Deus. O dízimo continuou a existir no Novo Testamento, as ofertas continuaram a existir no Novo Testamento, por isso que nesta noite nós as recolhemos, mas agora não existe mais aquela obrigação legal que a lei de Moisés impunha. Agora é voluntário, agora é resultado do seu caráter, da sua vida cristã, da sua comunhão com Deus, do seu relacionamento. Paulo disse: cada um contribua segundo propôs no seu coração. Não está claro isso? Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Eu estive num culto nos Estados Unidos, eu me escandalizei, e olha, para eu me sentir escandalizado, tem que ser bem diferente. E eu estive naquele culto e os homens estavam pulando
durante os cânticos, gritando, correndo dentro da igreja de tanta alegria. Na hora de recolher as ofertas, todo mundo ficou caladinho, tristonho, no seu lugar. Por que não mantiveram a mesma alegria, né? Na hora de entregar os seus dízimos e as suas ofertas. Mas, o que vem a ser generosidade? Você sabe? Primeiro é suprir a necessidade alheia, a necessidade de outros. Reparta com o que não tem. Você sabia que o próprio João Batista não tinha muito? Ele vivia no deserto, se alimentava de gafanhotos, então tudo indica que ele morasse dentro de uma caverna. Se alimentava de gafanhotos, mel silvestre. Mas mesmo a pessoa mais pobre do mundo tem condições de ser generosa e ajudar outras pessoas. A multidão para a qual João pregava naquele dia tinha problemas sérios com a avareza. Ali era cada um por si. Infelizmente as pessoas são muito egoístas. Não só com relação ao dinheiro, mas também com relação ao tempo delas, com relação ao talento delas. Elas usam tudo que têm para si mesmas ou para os seus, mas menos para Deus. Certa vez um pai deu 2 moedinhas de R$1 para sua filhinha de 10 anos de idade. Ele disse: filha, R$1 você pode usar como bem desejar, mas o outro R$1 você precisa dar para Jesus na igreja, no próximo culto. Aí ela pegou as 2 moedinhas, correu para a mercearia, a fim de comprar doces. Mas no meio do caminho, as moedinhas caíram e elas rolaram para dentro de um bueiro. E ela conseguiu recuperar apenas uma moedinha. Então ela fechou os olhos e disse: sinto muito, Jesus, mas o senhor acabou de perder a sua moedinha. Egoísmo é isso. Eu primeiro, Deus e o resto do mundo por último. Mas aí João Batista, o profetão, disse: reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. Além disso, generosidade é contentar-se com o que tem. Veja o verso 12. E chegaram também uns publicanos para serem batizados, e disseram-lhe: mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: não peçais mais do que o que vos está ordenado. Contentamento. Quem eram os publicanos? Irmãos, eles eram os piores pecadores da nação de Israel, considerado pária da sociedade. E o maior pecado deles era justamente o da avareza, eram gananciosos. Eles eram políticos de Israel e eles roubavam e mentiam para adquirir os seus bens. Zaqueu, o mais famoso deles, o mais famoso dos publicanos, quando se converteu a Jesus Cristo, naquela mesma noite prometeu devolver tudo que havia roubado 4 vezes mais, e ainda prometeu ajudar as pessoas pobres. Quando o homem então aprende a se contentar com o que tem, com o que ele é, aí sim, ele vai conseguir investir em outras pessoas, em outros projetos, além de si mesmo. Mas se ele se acha que está faltando algo, até o dízimo será defraudado. 2 gotas de lágrimas estavam nadando no rio que atravessa a cidade de Deus. Uma gota perguntou para a outra: quem é você? E a gotinha respondeu: eu sou a lágrima que saiu dos olhos daquele homem que não conseguiu adquirir um carro 0 quilômetro. E você, quem é? Eu sou a gota. A primeira gota perguntou para a outra: e você quem é? E ela respondeu: eu sou a lágrima do outro homem que conseguiu comprar aquele carro. Ou seja, pessoas estão chorando pelo que não tem,
e pessoas estão chorando pelo que tem, e ninguém está contente. Contentamento é a chave para a verdadeira felicidade. Paulo disse: sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Precisamos ensinar para os nossos filhos que eles não vão se casar e já ter de antemão o que nós pais temos. Nós demoramos muitos anos para chegar onde chegamos, e agora os nossos filhos querem se casar e eles já querem ter o que os pais têm. Eles querem manter o mesmo estilo e padrão de vida. Impossível, a menos que você seja de uma família muito rica. O que precisamos para agradar a Deus? O profeta João Batista ensinou: arrependa-se. Talvez o final de ano seja um dos melhores momentos mais marcantes para nos arrependermos de decisões erradas, atitudes erradas, caminhos errados que tomamos no decorrer deste ano. E ele disse: seja generoso, com o seu tempo, com o seu dinheiro, com os seus talentos, com a sua vida. E em terceiro lugar, lembre-se, essa é uma mensagem de um profeta. Se eu pisei no seu calo, significa que eu fiz um bom trabalho. A necessidade da nossa honestidade. Verso 14, alguns soldados, imagino romanos, estavam ouvindo a pregação no deserto, e o interrogaram também, dizendo: e nós, que faremos? Você está pregando para os judeus, e nós, soldados romanos? E sabe, até para os soldados que seguravam as espadas, João não teve medo de falar a verdade. Amém, irmãos? E ele disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, contentai-vos com o vosso soldo, com o vosso salário. Então, com certeza, havia dentre os romanos essa tendência de explorar as pessoas, roubar as pessoas, fazer com que pagassem propinas a eles. Eles eram severos, eles eram violentos, eles maltratavam as pessoas. E João foi direto ao assunto. Infelizmente, nos dias de hoje, eu sei, você sabe, há policiais, e eu diria que são poucos, mas há policiais que abusam do poder de autoridade, maltratando o cidadão e às vezes extorquindo as pessoas. E alguns policiais, e eu diria que são poucos, se corrompem porque o salário deles é muito baixo. Meus irmãos, eu creio que médicos, policiais, bombeiros e enfermeiras, professores, deveriam receber os melhores salários da sociedade. Amém, irmãos? Mas eles recebem muito pouco, e o risco da profissão é muito grande. Mas João Batista disse diretamente para eles: não maltratem as pessoas, não roubem das pessoas, fiquem contentes com o seu salário, ou senão, mude de profissão. Não está ganhando bem como policial? Ao invés de se corromper, vá fazer outra coisa. Vai tentar ganhar dinheiro de forma honesta, de outra forma. Sem honestidade, eu e você nunca vamos conseguir agradar a Deus. Infelizmente, existem mentiras e falsidades, até mesmo no meio evangélico. Eu fiquei sabendo, um diretor de uma agência missionária me disse: Rômulo, há tesoureiros e às vezes pastores desviando as ofertas dos missionários. Perante a igreja, as ofertas foram enviadas, mas nunca chegaram até a nós e, portanto, nunca foram repassadas para os missionários. E eu perguntei: o que vocês estão fazendo a respeito disso? E eles disseram: nada. Seria a nossa palavra contra a deles.
Mas a igreja, a direção da igreja, uma vez por ano nos pede para mandarmos os recibos, mas não podemos mandar recibo do que não recebemos. Mas no livro caixa deles, as ofertas saíram. Imagine essas coisas acontecendo no meio evangélico. É triste, mas está faltando honestidade no meio do povo de Deus. Por essa razão, João Batista disse: raça de víboras. Agora, quantos concordam que ele tinha toda a razão? Olha com que ele estava lidando. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Vocês acham que vocês vão sair ileso? Vocês acham que o pecado nunca vai achá-los? Não, irmãos, nós vamos prestar contas a Deus pela nossa desonestidade um dia. João Batista, ele era um verdadeiro profeta. Mais uma vez, profeta é esse tipo de pregador que pisa no nosso calo, que nos machuca, e como tal, ele não media suas palavras, ele não usava de eufemismo, como nós fazemos nos dias de hoje. Ele dizia: arrependa-se, seja generoso, seja honesto, ou você vai se dar mal. E por último, quarta lição, eu acho que todos vocês estão orando: Senhor, abençoe que o pastor Rômulo volte a ser apenas um exortador, deixa a profecia para outro. Mas em quarto lugar, a necessidade da nossa humildade. Veja o verso 16. Respondeu João a todos dizendo, porque pensavam os homens que ele fosse o Messias: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de desatar as correias das alparcas. Aqui neste verso, humildade, você viu, é não ocupar um lugar que não lhe pertence. De novo, humildade é não querer ocupar um lugar que não lhe pertence. João não era Elias, João não era Jesus, João era João. Paulo disse: digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação. João Batista foi o homem mais corajoso que encontramos na Bíblia, e o mais humilde também. Você diria paradoxo? Não, de jeito nenhum. Ele era justamente corajoso porque ele era humilde, e ele era humilde porque ele era corajoso. Humildade é diminuir-se, para que Jesus Cristo possa crescer em nós. Eu conheço um homem que é muito corajoso, e ele é muito humilde ao mesmo tempo. Tenho certeza que a coragem dele vem da humildade. Ou será que a humildade dele é que vem da coragem? Eu o estou observando há mais de 20 anos. Não, ele não é perfeito. Eu o acho às vezes até muito teimoso. Mas ele possui todas essas qualidades, né? Que João Batista acabou de nomear entre nós: arrependimento, generosidade, honestidade e humildade. E o nome dele? Geraldo Venâncio da Silva. Observando este homem que está andando entre nós durante esses 20 e tantos anos, corajoso e humilde. Por quê? Porque humildade é rebaixar-se. João 3,30 disse: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Irmãos, é necessário. Se você quiser fazer parte de uma igreja e servir no corpo de Cristo, é necessário que ele cresça e que você diminua. É necessário. Você não vê mais os irmãos se rebaixando. Ao contrário, estão sempre se exaltando. Não levam desaforo para casa, não aceitam injustiças. Estão sempre reclamando uns dos outros. E ai do pastor quando pisa no calo deles.
A Bíblia diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Recentemente, a professora Betânia, ela foi agredida por um aluno que não aceita a palavra não. Uma criança que não aceita ser contrariada. Já existe um diagnóstico para isso, que se chama TOD. Sério, o nome da doença é TOD. A criança que tem TOD é aquela criança para a qual você nunca pode dizer não. Não ouse dizer não, não ouse contrariá-la. E a professora Betânia disse que ela nunca acreditou nesse diagnóstico. Até que um dia ela própria apanhou de um aluno que tinha TOD. A criança a agrediu, porque ela teve a coragem de dizer não. O que você acha que João o Batista teria feito com o TOD? A Bíblia diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, mesmo com este aviso solene, ainda há crentes que estão brincando com a justiça de Deus. Alguns anos atrás, um dos nossos jovens foi agredido na loja onde trabalhava por um dos clientes. Eu diria que aquele homem, o cliente, estava endemoniado. E o jovem estava tentando explicar a questão da venda, e aquele freguês, no meio da ira, do furor, aplicou um tapa no rosto do nosso jovem. Imediatamente o nosso jovem deu um passo para trás e colocou as suas mãos fixas, presas atrás das costas, para garantir que ele não iria revidar. Porque a vontade na hora é a de revidar. Aquele homem louco ficou mais louco ainda com a atitude do nosso jovem. E foi embora. Mas depois os funcionários da loja foram ao nosso jovem e elogiaram o nosso jovem pelo seu autocontrole. Poucos meses depois, este jovem foi grandemente recompensado por Deus, pela sua humildade. Ele teve um acidente e ficou vários dias em coma, entre a vida e a morte. Os médicos me disseram que se ele sobrevivesse, ficaria com várias sequelas. Mas sabe o final da história? Ele não só sobreviveu, como que a cura de Deus foi completa. E hoje ele é um dos líderes principais da nossa igreja mãe em Goiânia. Eu creio que enquanto este jovem estava em coma, Deus se lembrou dele. Deus se lembrou da humildade. Deus se lembrou da reação dele diante daquela agressão física. Irmãos, humildade amolece o coração do nosso Deus. Humildade amolece o coração de Deus. Veja mais uma vez, Deus resiste aos orgulhosos, mas Deus dá graça aos humildes. Então isso nos leva para a segunda definição de humildade. Humildade é exaltar a Jesus Cristo. É necessário que Ele cresça. Amém, irmãos? E Ele disse: do qual não sou digno de desatar a correia das alparcas, esse Jesus vos batizará com o Espírito Santo, quer dizer salvação, e com fogo, quer dizer o inferno. O mesmo Jesus que nos salva para o céu, será o Jesus que irá condenar os homens para o inferno. O Espírito Santo, salvação, fogo, o inferno. A humildade verdadeira não reflete a nossa pessoa, mas a pessoa de Jesus Cristo. Um professor de homilética é professor de pregação, sempre dizia para os seus alunos: alunos, os piores pregadores que eu conheço são os pregadores com um complexo de narcisismo. Eles são os heróis de suas próprias pregações e eles são os heróis de suas ilustrações. Jesus Cristo sempre foi o herói das pregações de João Batista. Jesus Cristo sempre foi o tema das pregações de João Batista. Importa que ele cresça e eu diminua. Terminando então,
Nem vou perguntar quantos gostaram da pregação do profeta. Mas João Batista ensinou que é necessário arrependimento. Meia volta, mover, é necessário generosidade, com o seu tempo, com o seu dinheiro, com os seus talentos. Ontem à noite uma coisa muito bonita aconteceu. Nós não pedimos ajuda de ninguém, mas um bom número de pessoas ficou para trás e não foi embora até estar tudo limpinho. Mas quando foi hoje, na hora da escola dominical, minha esposa percebeu que nós esquecemos de limpar o banheiro. E ela foi e limpou. Então precisamos ser generosos com o nosso tempo. Honestidade, isso quer dizer não só em relação à igreja, mas em relação aos nossos negócios lá fora. E humildade, para fazer parte do reino de Deus, precisamos de tudo isso. Comece se arrependendo nesta noite. Do que, pastor Rômulo? Do que você sabe e Deus sabe. Eu não preciso saber. Você sabe e Deus sabe do que.